como o Estado, o Fenelon, está acompanhando essas medidas econômicas vindas em função do coronavírus. Nós vamos conversar a partir de agora ao vivo com o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles. Ele está no centro administrativo, no auditório da Cefaz, e conversa com os telespectadores do Notícia da Manhã a partir de agora. Secretário, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia aos telespectadores da Cidade Verde. Secretária, a gente tem um processo de recessão se aproximando com muitas dificuldades. Estamos ainda com um decreto governamental em vigor que determina o fechamento de muitos estabelecimentos. E aí eu queria saber que, nesse momento em que o ICMS também cai, as receitas estaduais também caem, como é que o Estado está se preparando para os próximos meses? Bom, Nádia, primeiramente eu gostaria de colocar de forma clara de que até por razões econômicas, não só pelas razões sanitárias, de cuidado da saúde da população, esse lockdown, essa quarentena, esse isolamento social é importante ser continuado e ser seguido. Já tem muitos estudos, muitos, inclusive um artigo publicado recentemente por 2 americanos que fazem parte do Banco Central de Nova York, demonstrando, com base na crise de 1917, a gripe espanhola, que as cidades que se recuperaram economicamente mais rápido foram aquelas que fizeram o isolamento social mais cedo e mais rigoroso. Então é importante a gente colocar essa opinião, que na verdade já se torna um consenso também entre os economistas, de que também por razões econômicas, não só pela razão principal, que é o cuidado com a vida, com a saúde da população, se justifica esse momento de isolamento social rigoroso e que deve continuar por mais alguns dias, assim como os Estados Unidos, também depois de muito titubear, também o presidente americano resolveu prolongar esse período de isolamento social tão importante. Claro que as consequências econômicas, Nádia, são muito fortes. É previsto uma depressão econômica, mais do que uma recessão econômica, e vai gerar impacto em todos os entes da federação também, não só para as empresas, para os trabalhadores, mas também para os entes da federação. A União, os estados e os municípios irão ter perdas na arrecadação. Obviamente que isso vai exigir um esforço da Autoridade Monetária Nacional, porque no nosso país, estados e municípios não podem emitir moeda, não podem emitir títulos. Então, a autoridade, o Ministério da Economia, o governo federal, tem que fazer um grande pacote econômico, como já está anunciando, mas ainda muito pequeno, a nosso ver, para poder reavivar a economia, garantir a renda e o salário dos trabalhadores, garantir o financiamento das empresas que estão sem faturar neste momento de quarentena, de lockdown, mas o mundo já passou por grandes depressões e conseguiu reanimar a sua economia. É muito difícil a gente colocar isso, mas realmente todos irão pagar um preço para a gente poder, obviamente, vencer essa guerra contra esse vírus. Secretário, ontem o ministro Paulo Guedes teve um encontro com os prefeitos, uma conversa virtual com os prefeitos. E a grande reivindicação dos prefeitos foi recursos, sobretudo, para a estrutura de enfrentamento à saúde e de atenção às populações mais vulneráveis. Qual é a intenção, a preocupação principal do Estado nesse sentido? Bom, nós vamos ter 3 fases em que o governo federal vai ter que ajudar estados e municípios. Como eu já expliquei anteriormente, estados e municípios não imprimem moeda, não emitem títulos, não tem como se financiar pelas regras aqui do Brasil. Então, a responsabilidade de mandar mais recursos é a primeira fase para combater o coronavírus. Não pode ter limite de recursos para mais leitos de UTI, para EPIs, para medicamentos, para vacinas, eventualmente, quando surgirem, para medicamentos, quando forem validados, para os profissionais da saúde. Todos os lugares do Brasil terão que ter investimentos vultosos nesses itens. Essa é a primeira fase da ajuda governamental necessária nesse momento. Depois nós vamos ter uma segunda fase para os entes da federação, que é garantir os serviços públicos funcionando, não só a parte da saúde, como a parte da segurança pública, assistência social e as demais despesas obrigatórias. A gente estima queda
da ordem de 30% a 50% na arrecadação própria. Então, esses recursos para compensar as perdas de arrecadação, para poder os serviços públicos funcionarem, também está na pauta dos governos municipais e estaduais, e o Ministério da Economia começou a atender esses pleitos. Não chegou ainda recurso algum para essa medida de compensar as perdas, mas já há promessa nesse sentido. E depois, a terceira fase, para recuperar a economia depois dessa grande recessão que está por vir, que já está acontecendo, na verdade, um novo plano Marshall, um novo New Deal, como já aconteceu na Grande Depressão de 29, como já aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, em que o Estado, né, tem que fazer uma intervenção para um grande programa de aquecimento da economia, de obras estruturantes, que é inevitável que aconteça. Não tem liberalismo nenhum que sobreviva no momento de uma crise econômica gerada por uma guerra, como é esse caso do combate ao vírus. Somente o Estado vai ter condições de reavivar a economia. Então, o pacote que o governo federal anuncia tem que ser maior e mais imediato. Secretário, aqui a gente teve ontem uma posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que poderá ser flexibilizada alguma cláusula, tanto da LDO quanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela que impõe aos estados ali o limite de gastos com a folha de pagamento. Então, eu queria saber do senhor se, diante dessa flexibilização, a Lei de Responsabilidade Fiscal no Piauí, ela entra em algum outro nível. Assim, na sua previsão, existe isso? Na verdade, Nádia, com uma crise desse tamanho, o fiscalismo vai embora. Não se pode falar em meta fiscal, em responsabilidade fiscal, no momento que você precisa de recursos, o que for necessário, como eu já disse, para combater esse inimigo que é o vírus. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, acertadamente, liberou, para não haver desculpa alguma para a liberação de recursos. Então, nesse momento, não há nenhum impedimento legal para a liberação imediata de recursos para o combate ao vírus, para manter os serviços públicos funcionando. Então, a nossa cobrança, que já iniciou através do CONCEFAZ, que é o Comitê dos Secretários, o qual eu presido, já há 2 semanas nós estamos nessa luta cobrando, agora iremos buscar acelerar e ampliar essas medidas, como eu estou colocando. Então, na realidade, o momento é não faltar recurso para a saúde pública, para a assistência social, para esse primeiro momento de combate à crise sanitária e também à crise econômica, que já começa a mostrar os seus efeitos muito nefastos. Secretário, só para encerrar, rapidinho, por favor, o senhor é a favor do isolamento social? Totalmente a favor, como eu expliquei no começo, Nádia, não só pelo fato da crise sanitária, da saúde da população, para poupar vidas, mas também por razões econômicas. Já é consenso entre os economistas, com vários estudos publicados, com base na crise de 1917, que foi uma crise que matou 50 milhões de pessoas, que as cidades e os estados e os países que se recuperaram mais rapidamente depois foi aqueles que fizeram o isolamento social de forma precoce e dura, durante todo o período. E esse isolamento tem que durar até os governos municipal, estadual e federal garantirem que, no momento do pico da doença, não vai faltar leitos hospitalares para cuidar de qualquer um que tenha sintomas graves da doença. Esse é o critério para começar a se liberar, eventualmente, quando acontecer. Veja que os Estados Unidos, que estava relutando, voltou atrás no dia de ontem e colocou o isolamento social até 30 de abril. Então, sou totalmente favorável por razões de saúde da população, como por razões econômicas também. Obrigada, secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, conversando ao vivo com a gente. Um bom dia para o senhor, secretário. Obrigado por nos atender.